a gravar aí, cara. Já. Né? O que a gente já viu? Viu que algoritmo é uma solução computacional que tem que observar entradas, ou seja, os dados, tem que produzir saída, ou seja, o resultado. Certo? Vê que toda vez eu escrevo diferente para vocês não tentarem decorar as coisas, tentarem entender o processo. Tá? Nós vimos também, nós temos uma arquitetura de computadores que trabalha com a memória e CPU. CPU é aquela coisa lá constituída de um monte de coisa. Né? Certo? Vimos que também que memória é onde se guarda os dados. E se eu quero uma memória que eu entendo que tem lá dentro, eu tenho que inicializar. Vimos também que variável é um instrumento para modificar, para acessar a memória, mas que também está na memória, certo? E nós vimos programa, cadê? E programar é uma arte de manipulação de dados. E por fim, nós fechamos que algoritmo é uma técnica para tornar eficiente a programação. Tudo bem até aí? Foi isso que a gente viu? Vocês estão lembrando disso? Certo? Só isso. Agora, o que a gente vai fazer? Entender como criar algoritmos. Bom, nós temos só 3 ferramentas. Sequência. Uma coisa que a gente viu também é que nós temos que descrever cada ação, cada processo, cada comando que o computador quer fazer. Certo? Então, uma sequência de ações ou comandos, uma repetição de comandos iguais ou uma decisão entre 2 ou mais comandos. Só isso. De tudo que a gente vai programar, a gente só precisa disso. Sequência, repetição
e decisão. Só. O resto, isso aqui é toda a parte computacional. O resto, ó, é botar a cachola para funcionar. Entender como as coisas vão se organizar nas ações. Que ação eu vou tomar? Levantar a perna, esticar a perna, baixar a perna, levantar a outra perna, transportar a perna, transportar de novo, baixar. Cada uma é uma ação. Não existem ações macros. Até existem, mas você tem que detalhar todas as ações, todos os processos. Como é que você vai fazer isso? No algoritmo. Certo? Então, ninguém vai sair desta disciplina sem escrever o algoritmo antes do programa. Ninguém. Se tentar fazer isso, vai ter que fazer de novo a disciplina, até entender isso. Professor, eu vou perder tempo. É melhor perder tempo fazendo o algoritmo do que perder 6 meses tentando fazer de novo a disciplina com o professor Edson. Então, melhor perder 40 minutos do que 4 meses. Por quê? Esta é a técnica. Se você quer usar só a arte, tem um departamento de artes lá, tem um curso de artes, de música, vai para lá. Não estou dizendo que é fácil, mas lá é lugar de artista. Certo? O que a gente quer é entender a arte de vocês. Por que eu estou dizendo que programar é uma arte? Porque vai envolver a criatividade de vocês. Tem que trabalhar a criatividade. Certo? Ser criativo. Mas não adianta ser só criativo. Tem que ser criativo e eficiente. Tem que ser criativo e técnico. Tem que ser criativo usando as ferramentas adequadas. Certo? São as duas coisas. Tá? Lá na música, lá na artes visuais, também tem criatividade, mas tem muita técnica. Então, o problema é que quem vai para lá acha que lá vai só ficar desenhando a mão livre. Não, tem toda uma técnica. Senão vai ficar que nem eu, desenhando só bonequinho de pau, né? Faz o rosto, faz só uma bola, 2 olhinhos, pontinho igual, pronto. Né? Tem toda uma técnica. Ok? Então o que a gente vai fazer a partir de hoje é isso. Alguma dúvida até aqui? Cuidado, hein? Se vocês não têm dúvida, eu falei no começo da aula, eu vou avançando. Cada vez eu avanço com mais velocidade. Tá? Não tenham medo. E não se intimidem porque eu tenho esse jeito mais impositivo. Mas eu aceito qualquer crítica e respondo e a gente vai conversando. Tá? É só porque é modo de falar mesmo. Não se assustem comigo. Bom, então, para qualquer algoritmo, eu não estou falando do programa, eu estou falando do algoritmo, certo? Por que eu estou falando do algoritmo? Porque o programa depois é só uma consequência do algoritmo. O programa é como é que eu pego aquela solução computacional aonde eu já entendi quais são as entradas e saídas, certo? E programo numa linguagem qualquer, certo? Pode ser em C, Pascal, Pisco, Módula, Ada, COBOL. Professor, não conheço nenhuma dessas, pois eu conheço todas essas. Pode ser em PHP,
Agora, Python, qualquer uma, tanto faz. Tanto faz. É a mesma coisa. A solução é exatamente a mesma. Se você vai usar um laço aqui, né, uma repetição, você vai usar um while em C, pode usar um while em Pascal, pode usar um while em PHP, pode usar um while em Python. Se você vai usar uma decisão, uma condicional, você pode usar de mais de 3, você pode usar um switch case em C, você pode usar um case em Pascal, e pode usar um else ou um if em Python. É a mesma coisa. O resultado é o mesmo. Entendeu? Esqueçam que a linguagem é que vai me deixar com problema. Não. A linguagem só tem algumas nuances. A linguagem é só um instrumento para você apresentar para o computador a tua solução. Porque o computador não vai entender o teu algoritmo, mas ele vai entender o teu programa. Ok? Mas quem vai pensar no algoritmo são vocês. Certo? Então vamos voltar lá para aquele primeiro caso. Lembra que a gente começou? Pegue e some 2 números e dê um resultado. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Cada um levanta um candidato só para levantar a mão e dizer o que quer fazer. Só pronto. Só uma linha que eu quero. Pode falar. Não. Uma linha. Um algoritmo é uma solução computacional. O que eu quero é somar, apresentar o resultado da soma de 2 números só isso. Eu quero a primeira linha. Vai lá. Não. Por que eu tenho que exibir se eu não sei quais são? Presta atenção, vamos lá. Que no A e no B. Também não. Espera só um pouquinho. Algoritmo. Quais são esses 2 números? Por que os 2 estão errados? Porque eu não sei quais são. Ó, lembra? Eu tenho que observar os dados. Então, eu não sei quais são. Se eu não sei, o que eu tenho que fazer? Perguntar. Eu tenho que deixar esses caras na memória. Se eles não estão na memória, como é que eu vou exibir resultado? Não, nós estamos no algoritmo. O algoritmo é uma solução computacional, não é o programa. Eu tenho que quebrar isso em vocês. Tá? E não fiquem. Quanto mais vocês errarem, mais vocês vão aprender. Pode acreditar. Hora de errar é aqui comigo, não é na hora da prova. A todos que estão falando, eu vou dar o meu agradecimento, porque ela está tentando. Ah, vocês acharam que era um pontinho, né? Ah! Certo? Aqui
aqui eu não dou nada, vocês é que tem que conquistar. Certo? Próxima linha. Espera aí, aqui. Vocês acham que agora eu conheço os dois números? Só um pouquinho, porque lá não foi. Vocês acham que agora eu realmente conheço esses dois números? Sim? Tá bom. Como é que eu faço isso? No 1 é 1, 2. Porque todos os valores, lembra, variável é um instrumento para acessar a memória, e a memória guarda os dados. Onde que eu vou botar os dados? Na memória. Como é que eu coloco os dados na memória? Usa variável. Não existe mágica, tá? Todos os dados têm que estar em memória. Como é que eu coloco na memória? Usando variável. Então, não adianta eu somar no 1 e no 2 e simplesmente perder essa informação. Entenderam? Entenderam mesmo? Tá. E agora? Próximo. Quem vai falar? Já falou. Já perdeu a chance de acertar. Exibação. Então, entendam uma coisa, tá? Dado tem que estar na memória, mesmo que seja lido ou produzido, ele tem que estar na memória. E aonde que eu coloco? Como é que eu acesso a memória? Vou repetir 200 milhões de vezes, com variáveis. Cara de feio aqui, né? Cara de mal. Certo? Então, no 2 e soma são minhas variáveis. Porque é onde ela vai acessar a memória. Pode ser mais rápido? Pode. Quando alguém sabe dirigir carro aqui? Quando vocês começaram a aprender a dirigir, vocês já andaram a 60 por hora no trânsito? Não, porque vocês ficam olhando onde é que é o acelerador, onde é que é a embreagem, onde é que engata a primeira, está na primeira ou está na segunda? Está na primeira ou na terceira? Então, dá para ser mais rápido? Dá. Eu consigo fazer isso em uma linha. Precisa agora? Não. Agora vocês têm que entender conceitos. Não se apressem, porque a EB2 vai matar vocês.
Não se apressem. Aprendam bem os conceitos. Ok? Tá? Então, isto é um algoritmo? Vamos olhar. É uma solução computacional? O que precisa para ser uma solução computacional? Eu tenho que ter ações. Olha, uma ação. O que mais que eu preciso ter? Variáveis. Por quê? Porque é onde estão os dados. Então, eu tenho ações e variáveis. Certo? E tenho algumas operações já incluídas como reconhecidamente da linguagem. Perguntas? Tem alguma tomada de decisão aqui? Não. Tem alguma repetição? Não. Então, isso aqui, obviamente, é o quê? Uma sequência de ações. Ponto. Não. Leia no 1, leia no 2. Não. São duas ações diferentes. Espera aí. Eu estou usando a mesma instrução, mas ela não está se repetindo. Se eu colocar aqui embaixo, leia no 3, aqui depois do exiba, é uma repetição? Não. Então por que aqui ela vai ser? Tá? É uma sequência. Depois eu vou mostrar por que é uma sequência e por que é uma repetição. Mas pense o seguinte, se eu colocasse um leia no 3 aqui, seria uma repetição? Não. É só um passo depois do outro. O que é uma repetição? A gente vai ver agora. Aceita por enquanto. No algoritmo, eu teria que colocar que os números são inteiros no algoritmo? Pode. Poderia. Certo? Poderia. Tá? Mas isso já é um refinamento. Tá bom? Se fosse Portugal, os algoritmos. Esquece qualquer noção de que poderia ser. Pode ser qualquer coisa. É uma forma de você escrever algo que você entenda. O que eu tenho que ter nesse algo? Eu tenho que ter o quê? Ações bem claras, armazenamento bem claro e algumas operações. Não vamos falar Portugal agora, não, porque pode ser que... A minha pergunta vai ser são duas linhas diferentes, leia no 1 e leia no 2. Isso. Mas eu poderia também fazer ela toda numa linha. Mas, tipo, o que levaria para uma forma mais eficiente ou mais, não sei, legível? Tá, nós vamos falar de eficiência mais lá para frente. Tá? Porque antes de eu ser eficiente, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Certo? É melhor eu fazer bonitinho e pouco eficiente e resolver o problema do que tentar ser eficiente e ficar, opa, isso aqui está muito além do que eu posso imaginar. Certo? Então nós vamos sim falar de eficiência, mas não é agora. Tá? Beleza? Tá. O que mais? Eu gosto assim quando o pessoal está perguntando. Adoro. De verdade. Porque aí se vocês não dormem. Você sabe por que eu uso o microfone? Minha voz faz vocês dormirem. Não é? Eu sei disso. Eu que fazia meu filho dormir.
Oi. Aham. Tá. Um algoritmo não necessariamente é igual a outro para a mesma solução. Por que eu faço diferente todas as vezes? Porque toda vez eu estou pensando diferente. Certo? Toda vez eu posso fazer um algoritmo completamente diferente. Por quê? Porque o algoritmo é técnica. Mas técnica em cima de quê? Da minha arte. O que é minha arte? A forma com que eu estou pensando naquele momento. Significa que está certo ou que está errado? Não. Se funcionou, ou seja, se eu recebi as entradas e apresentei o resultado coerente com o que eu estou pedindo, então está certo. Ah, ele está eficiente? Isso a gente vai ver lá na frente. Certo? Mas eu tenho que usar as minhas ferramentas. Beleza? Então, toda vez que vocês forem tirar dúvidas comigo, vocês vão ver que eu não vou pegar o que eu copiei, certo? E apresentar de novo. Porque fazer algoritmo não é copiar, é pensar. Quanto mais vocês pensarem, mais vocês vão ter dúvidas, mais vocês vão errar e mais vocês vão aprender. Parece, assim, um desafio muito grande aceitar que o erro leva ao conhecimento, mas só é assim que a gente aprende, com erros, seus ou dos outros. Se vocês tentarem não errar, só tem que errar no momento certo. Que é um paradoxo. Né? Mas qual é o momento certo? É o momento em que vocês estão aprendendo. Tá? Esses que deram as suas contribuições, certas ou erradas, não vão poder participar agora da outra fase. Tá? Calem-se, pergunte, mas não respondam agora, porque a gente vai fazer outro algoritmo, que é apresente o resultado da soma de vários números. Por onde vamos começar? Vocês estão vendo que quem fala primeiro ou erra coisa fácil, mas também tem chance de acertar. Olha aí, ó. Já tem gente se ligando. Obrigado. Ou seja, se eu não sei quantos, eu pergunto. Certo? E agora? Cada um fala uma linha. Certo? Ela está pensando. Fala, Rose. Você está com vontade de falar. Eu sei que você está lá. Estou olhando para cá só para disfarçar, para você não ficar tímido. Oi? É? Ah, se esse tablet quebra. Oh. Vamos lá. Próximo.
Pode falar. Posso fazer. Tá certo? Não? Como é que a gente resolve isso? Quem já falou, não fala mais. E não fica dando dica. Então, pois é. Então, deixa os outros pensarem. Senão vocês vão ficar discutindo, o pessoal de trás vai ouvir. Bora? Vão entendendo. Certo? O que está faltando na cabeça de vocês? É montar o cenário. Por isso que programar é a arte. É pensar como vai resolver. Quem já falou, pode tentar escrever para ver se depois vai dar certo. Pronto. Para quem não quer ficar fazendo sem ficar sem fazer nada, né? Vamos lá. Fala, Pia. Tá, como é que a gente resolve? Aonde que eu tenho que mexer ali? Linha 1, 2 ou 3? Linha 1, 2 ou 3? O que eu tenho que botar lá? É o que está lá. Soma recebe quantidade. Só um pouquinho. Não, a soma recebe a soma das quantidades. Como é, onde que está a soma das quantidades? Não está. Se não está numa variável, não está em canto nenhum. Lembra? Variável guarda valores que estão na memória. Mas cadê que está lá na memória? Quem colocou lá na memória? Se não colocou, então não está. Vai tentando fazer. Quem foi que levantou a mão? Fala. No caso, você levantará a segunda linha. Sim. Agora, entra um processo de repetição já. Aí, no caso, seria para repetir a leitura do número quantas vezes? No caso, seria repita quantos. Repita x vezes, no caso das contas. Tá bom, não. Fica aí. É só uma linha. É só uma linha. Tu já falou, né, Sofia? Não sobre isso, não. Já falou na sala. Tem 45 aqui para falar. Tem duas que estão pensando, mas não falaram ainda. Enquanto isso, eu vou comer aqui na Guaiabinha. O pessoal que já falou, vai tentando. Pode arrumar. Se acha que está errado, diz onde está errado e arruma. Fala, Ruth. Certo. Precisa. Onde que eu escrevo isso? Na segunda linha? Oi? Na segunda?
Leia o quê? Leia. Quantos eu vou ler? Não, quantos está aqui, ó. Vou trocar isso aqui por quantidade, tá? Vamos lá. Tá gravando? Tá bonitinho o negócio. Terminou? Agora vai só no papel agora. Cada um faz o seu. Fala pra mim. Eu quero que vocês se exponham mesmo. Para perder o medo. Não se preocupe, que se alguém soubesse como fazer, já tinha falado. Então, se você errar, é melhor. Não, já falou. Ah, não, professor, vou esperar para a parte mais difícil falar do mais difícil. Beleza. Já falou? Segura. Eu sei que já tem gente que já sabe como fazer. Fala. Ok. Posso? Quanto você quiser. Tá bom, já deu a contribuição dele. Eu vou falar para vocês o seguinte: quando tiver certo, eu vou botar de azul. Não é o que você já falou. Não, falou não. Só perguntou. É verdade. Na D2, só que vou colocar leia no 1 e, no caso, esse número eu vou colocar um parâmetro que vai ser a quantidade. No caso, tipo, Peraí. Isso é uma função? É. Parâmetro? Tá. O número é uma função. Tudo bem. Está quase certo. A ideia. Ele está só jogando para frente. Mas eu gosto da ideia. Tá? Nós vamos usar muito essa tua ideia. Mas ela não está ok. A pessoa se coçando, vai fazendo. Já está pronto? Olha, vocês estão olhando para cá? Já falou. Não pode. Perguntar pode.
Não, não vou dizer porque está errado. Repetir quantidade de vezes. Cuidado, porque eu já escrevi de preto. Se eu escrevi de preto é porque está errado. Não, depois eu digo por que está errado. Escreve o programa todo aí, depois a gente vê. Escreve o algoritmo todo. Olha, tem um casaco parecido. Vamos, quem já falou vai escrevendo o programa todo. Se acha que está certo. Lembra da coisa lá da memória? Que a memória não tem, não se apaga? Lembram disso? Pronto, essa é a dica. Memória não se apaga, se sobrescreve. E se eu quero ter certeza do que tem lá, eu tenho que colocar alguma coisa lá. Essa é a dica. Quem já falou, vai escrevendo. Para depois comparar com o resultado que a gente vai ter. Ainda tem mais um terceiro algoritmo hoje, hein? Se vocês querem almoçar hoje, começa a pensar. Enquanto todos os alunos falarem. Oi? Enquanto todos os alunos falarem. Vai ser maravilha. É o momento perfeito para mim. Melhor ainda. É sinal que vocês estão se esforçando. Não estão se escondendo na fala do outro. Não tenho medo. Não vale ponto. Não está valendo ponto. Não. Não, faz o teu. Se ele quer fazer, ele faz o dele. Não sabe fazer? Então vai ali e vai fazer. Está mostrando para o outro. Quem acha que sabe fazer, tá ali aquele espaço ali, ó, pode apagar e fazer. Todo o programa. Aí não é uma linha, é toda. Chegou agora. Queimou o tom. Certo? Quem acha que está ajudando o outro, falando o que você está pensando, vem aqui e escreve. Que aí você vai ajudar não só um, ajuda todo mundo. Senão a gente vai ficar aqui. E quem já fez pode aproveitar o espaço aqui, ó. Eu sei fazer. Pode vir fazer, se quiser. Tem um espaço, 2 espaços. Ajudar os outros a pensar. Pode vir. Vou dar a caneta vermelha porque eu sei que vai estar errado. Vamos lá. Pode ir lá, fala. Quem queria falar? Quer ir lá fazer? Pode ir lá. Corajoso, pode. Pode. Tem 3 corajosos? Não tem problema. 3 corajosos. Vamos lá, enquanto isso os outros vão pensando. De novo, criar algoritmo não é copiar, é pensar na solução. Pode vir. Usa, não interessa. Faça o seu. Vamos lá, esqueçam aquele lá. Esqueçam, porque está errado. Então não fique olhando para o errado. Tentem achar uma solução. Deixa eu ver se está pegando os 3 ali. Certo? Já sei que está errado, está errado. Vamos lá. Fala. Não, quem já falou, não fala mais. Vamos lá. Quem já falou, escreve no papel.
Não fiquem criticando dos outros, façam o seu, quem vai criticar sou eu. Vamos lá. Tentem sozinhos, não fiquem discutindo com os outros. Tenta sozinho. Eu quero que você tente sozinho. Esse é o exercício para vocês tentarem sozinhos, para descobrir aonde cada um está com dificuldade. Certo? Obrigado. Obrigado. Qual foi a dica que eu dei? Que se eu quero ter certeza do que tem na memória, eu tenho que colocar aquele valor naquela memória. Não, deixa lá. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não olhe para lá, está errado.